Eu acho que de fato, e não como simples formalidade, né, eu acho que é uma relação que pode ser muito rica, né? Porque, por um lado, nós, o poder público, a gente está muito participante desses processos, a gente é muito atuante nesses processos, a gente é demandado com demandas de fato concretas, existentes, né? Mas a gente às vezes carece de uma visão mais aprofundada, mais técnica, mais científica para conseguir dar respostas mais precisas a essas demandas que a gente é cobrado, né? Por exemplo, nesse caso prático que a gente trouxe, né, o sistema de parques e áreas protegidas para a região metropolitana de São Paulo. Isso teve uma demanda por parte do poder público, por parte da sociedade civil, constituiu-se um grupo de trabalho para lidar com essas questões, mas como que a gente implementa, como que a gente cria uma estrutura básica para esse sistema na região metropolitana de São Paulo? A gente precisa de dados, informações precisas, gente que está pesquisando, por exemplo, sobre temas de biodiversidade, fragmentos vegetais na região metropolitana. Então acho que tem que haver uma convergência, uma troca, para que ambos os polos dessa relação, né, seja a universidade, consiga ter um ambiente de vazão das suas pesquisas, quanto o poder público também precisa desse aporte científico para que a gente possa ter uma qualidade dos dados, das informações. E sobre o que eu havia dito sobre a questão pessoal de ser pesquisador e estar envolvido nesse processo é muito rico, porque a gente constantemente pensa sobre as nossas pesquisas, né, sobre nossos objetos de estudo, né, que se mostram muito reais quando a gente vai a campo, quando a gente vai para uma audiência pública, frequenta um evento como esse. Eu acho que é uma relação bastante interessante. No caso do nosso Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, existem alguns canais de comunicação que acho que é o primeiro passo, né, estabelecimento de contato. Então a gente tem uma plataforma digital, né, onde as informações elas são sobre toda a informação do desenvolvimento do plano elas são depositadas, né, então o cidadão ou qualquer um pode consultar essa plataforma, e ao longo do processo foram realizadas as audiências públicas municipais, oficinas subregionais, que contaram com a participação do poder público, mas também com a sociedade civil, né, o cidadão que mora, por exemplo, em algum município da região metropolitana de São Paulo, né, a gente foi até esse município, realizou enfim, oficinas e audiências que explicavam o que se tratava desses planos, o que são problemas metropolitanos. Mas eu acho que de fato acho que essa é uma questão bastante interessante e muito difícil de ela ser tratada, né? E difícil não porque ela não seja estimulante, mas é justamente pela complexidade que envolve, né? Ou seja, é um pouco do que eu falei na minha apresentação de forma muito rápida, mas você tem municípios e população que vivencia a metrópole muito claramente, né? Que faz, por exemplo, deslocamentos metropolitanos, que sofre com enchentes advindas de problemas metropolitanos, macrometropolitanos, sofre com a falta de abastecimento, por exemplo, de água, que é uma questão metropolitana. Mas é difícil para essa população ter ideias sobre governança metropolitana e macrometropolitana, ter uma ideia sobre como, em qual fórum, né, qual ambiente que essas demandas, que esses problemas diários que ela enfrenta, né, em qual fórum isso vai ser tratado. Então talvez seja uma relação que precisa ser construída, essa relação de como chega na sociedade. Mas de fato eu aposto muito nisso. Acho que todos nós somos sensíveis à metrópole, né? Você anda pelo Rodoanel, por exemplo, você percebe que é uma estrutura de transporte metropolitano, você vê um grande reservatório, uma grande área verde, os grandes compartimentos ambientais, eles carregam consigo, né, esse símbolo de um território, né, que se extravasa para além dos municípios, para além da metrópole. Mas é difícil, talvez, associá-los a essas figuras institucionais que é onde a gente opera, né? Então, construir essa relação, apoiado sobre a sensibilidade, sobre a comunicação, acho que é difícil, mas é necessário. Cabe a quem acho que trabalha na esfera pública, enfim, seja um órgão de planejamento, numa secretaria municipal, estabelecer um pouco essa ponte, essa relação. Eu acho que estratégias de convencimento de como você transporta, né, esses anseios da população local e tal para a agenda de uma prefeitura, para se tornar uma das questões que estruturam, por exemplo, uma gestão pública, eu acho que é uma tarefa de quem está envolvido, né, de técnicos, de prefeitura, traduzir um pouco, estabelecer essa conexão entre os dois lados. É muito comum, né, a gente vai até o município, ouve um monte de coisa e depois sempre pergunta, mas isso vai estar no plano? Né?
é uma questão que foge um pouco do nosso controle enquanto técnico, mas acho que cabe a nós tentar estabelecer um pouco essa articulação, né? Essa ponte entre ouvir os anseios de uma população, as demandas reais, concretas, traduzir isso em questões técnicas, traduzir isso também em formas de diretrizes, em formas de políticas públicas, né? E trabalhar no convencimento de quem de fato executa as políticas, quem põe em prática. Mas eu não acho que seja fácil, mas acho que a gente tem um papel de articulação nesse processo.